A paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Apesar do horário, né, um pouquinho tarde, mas eu quero continuar falando sobre o livro de Provérbios, capítulo 31, ou Provérbios 31. Ontem eu estive falando sobre o verso 10, 11, e hoje eu quero continuar falando sobre esse livro. Um livro muito importante para nós, mulheres, e de muito proveito para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai Santo, por mais esse dia. Meu Deus, pela tua presença em nossas vidas. Te agradeço pelo fôlego de vida. Te agradeço, Pai, pelo pão que o Senhor não tem deixado faltar em nossa mesa. Obrigado pelo calçado, obrigado pelo vestir. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pela tua proteção, ó Pai. Meu Deus, agora eu te peço, Senhor, me dê sabedoria, me dê graça, entendimento da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Pai Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pois bem, no livro de Provérbios 31, a partir do verso 10, vem falando sobre a mulher virtuosa. Ontem eu fiz pequenos comentários sobre o verso 10, 11 e o 12. E no 13, ela vem falando assim: ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha com suas mãos. Eu tenho algumas respostas que eu pesquisei. No verso 13 tem uma resposta que fala assim: ela se esforça para não desperdiçar o dinheiro e com boa vontade trabalha com suas mãos e não se deixa levar pela preguiça. Algo muito terrível, não é a preguiça. Algo que tira nós do nosso foco. Às vezes a gente tem um sonho, tem desejo de ser alguém na vida, tem desejo de comprar algo, mas nós muitas das vezes a gente deixa a preguiça tomar conta, o desânimo, a falta de coragem. Todos nós, acredito eu, que a gente sente esse momento de desânimo, de nosso corpo querer descansar. Mas tem pessoas que verdadeiramente são preguiçosas. Ela não tem coragem de encarar a vida. Ela não tem coragem de pegar um emprego que muitas das vezes é um emprego de serviço pesado, ou braçal. E às vezes a gente não tem coragem de trabalhar. E eu quero falar para vocês nessa noite que, igual eu continuei, falei ontem no vídeo, eu nunca desanimei. Eu tive filho, trabalhei, passei muitas dificuldades. Como é que diz? Teve uma vez, eu era nova, eu tinha 20 anos, e meu esposo ficou desempregado, e todavia eu trabalho desde os meus 7 anos de idade. E nós passamos por muita dificuldade, mas eu não tinha preguiça. E eu fui trabalhar, fui fazer uma faxina, né? E chegando lá, uma menina, 20 anos, magrinha, pouquinha, né? E quando eu cheguei naquele apartamento, eu lembro-me que a mulher olhou para mim
e disse, é você que vai fazer essa faxina? É eu. Foi você que te indicaram? Eu disse, sim, senhora, é eu. E ela disse, mas você não vai dar conta. Você é muito pequena, você é muito magrinha. E eu precisava, mas eu sabia que eu dava conta, porque todavia eu nunca desanimei de trabalho. Nunca tive medo de trabalhar. Eu nunca tive medo de enfrentar. E todavia, minha mãe me ensinou a fazer as coisas bem feitas. Limpar a casa bem limpa, fazer comida bem feita. Então, assim, eu não tive medo. Mas quando a mulher abriu a porta do apartamento, naquela hora, eu garanto que eu fiquei um pouquinho meio que receosa. Mas só que eu lembrei que eu tinha um filho de 1 ano e meio passando dificuldade junto comigo, precisando do leite, precisando do remédio. Então eu encarei aquela faxina. Então eu fiz igual essa mulher, eu não tive preguiça. Eu falei, em casa tem um bebê que precisa tomar leite, meu esposo não está trabalhando e eu que tenho que agir agora. E eu lembro-me que eu comecei aquela faxina. Pensa numa faxina. Por quê? O apartamento estava em reforma, tinha acabado de passar por uma reforma. E era muito grande o apartamento. Muita vidraça para me limpar. E eu orei a Deus, pedi, Deus me dê força. Eu tenho um filho em casa precisando. Eu orei ao Senhor. E tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pedir a Deus força, coragem, graça. E eu encarei a situação. E sem contar que quando eu limpava uma vidraça, alguém vinha atrás e passava a mão e olhava para saber se estava limpo. E quando eu parei a faxina, eu não terminei, porque eu limpei toda a vidraça e era muito. Então eu terminei por volta de 6h30 da noite. E eu garanto que no meu coração eu dizia, se a mulher dissesse que não me queria, porque aqui tem serviço. E ela me pagou o valor que eu tinha falado, né? E isso foi no sábado. E eu perguntei, a senhora gostou do serviço? Ela, gostei, e você vai voltar terça-feira para fazer a limpeza no piso. Até então, eu tinha feito a limpeza na vidraça. E eu retornei, e por incrível que pareça, eu fiquei 1 ano naquela casa. Eu quero falar para vocês, irmãs, não tenha preguiça, não desanime, não deixe o desânimo, a fraqueza do corpo te prostrar. Se eu fosse contar a minha história, até aqui é muito chão, foi muitas lutas, mas eu todavia me levantei, trabalhei fora, ajudei meu esposo a criar nossos filhos. E todavia Deus tem me aguardado, todavia Deus tem me abençoado, todavia Deus tem me prosperado, todavia Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Quando eu vou para o verso 14, vem falando, e como navio mercante, de longe traz o seu pão. Essa mulher era super. Essa mulher era a mulher. E quando eu busco a resposta vem falando assim: se ela compra algo
ela faz com o pensamento de usar algo disso e vender o restante para pagar pelo que ela usou. Irmão, é tão maravilhoso estudar a palavra, é tão grandioso, que eu olho dentro desse texto e me vejo dentro desse texto. Por quê? Eu vivo de venda hoje. E eu compro já no intuito de vender. E o que eu vendo, eu tiro o que eu uso. Eu vendo perfume. Então eu uso o perfume do que eu vendo. Eu vendo peça íntima. Eu uso do que eu vendo. Quando eu vejo ela dizendo, e ela compra algo, ela faz com o pensamento de usar algo disso e vende o restante para pagar o que ela usou. É algo extraordinário. Olha, nós mulheres temos um potencial. Ah, se nós soubéssemos usar esse potencial. E com Jesus no barco, eita que nós ia fazer grande diferença. Vamos usar o potencial que Deus nos deu. Fazer a obra de Deus. Pregar o evangelho. Ministrar a bênção na vida das pessoas. Ministrar a bênção dentro da nossa casa. Ser mulheres guerreiras. Ser mulheres valentes na obra. Fazer a diferença nessa terra. Pergunta para Deus para que você veio, o que você veio fazer. Faça a diferença na vida dos seus filhos, na vida do seu companheiro, na vida da família dele, na vida da sua família. Faça a diferença. Faça a diferença na sua casa. Se você não tem o dom de vender, ore. Porque nem todo mundo nasceu com dom de vender. Nem todo mundo nasceu com dom. Porque às vezes a pessoa é tímida. E a gente não pode ignorar. Mas uma coisa é certa. Todos nós que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos um chamado. Nós temos um dever a cumprir na terra. Pregar o evangelho, resgatar almas das garras de Satanás. Ajudar as pessoas, aconselhar. O nosso exemplo serve para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? No verso 15, vem falando, e ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela já distribui as tarefas. A resposta para o verso 15 vem falando assim: ela comanda e conduz a sua casa e espera que todos em sua casa sigam o seu exemplo. Glória a Jesus. Seja um exemplo dentro da sua casa. Que você vai ver alguém seguir teu exemplo. Seja uma atalaia dentro da sua casa. Aleluia. Seja diferente. Seja sábio. Se você não trabalha fora, economize aquilo que seu esposo tem colocado dentro de casa. Não jogue comida fora. Faça só o tanto que vocês vão se alimentar. As coisas estão difíceis para todo mundo. Por que eu estou falando isso? Eu tenho visto muitas mulheres que não dão valor àquilo que o esposo coloca dentro de casa. Faz muita comida, joga fora, estraga.
Eu venho aqui como uma conselheira. Às vezes aquilo que a gente joga fora vai faltar amanhã ou no futuro que eu estou falando. Dá para comprar outra coisa. Vamos aprender a ser mulheres virtuosas, mulheres econômicas. Gastar só aquilo que for necessário. Às vezes a gente gasta coisa que não tem nada a ver, compra coisa que não tem nada a ver. E às vezes a gente se perturba para pagar. Tira a nossa paz. Mas que você seja uma mulher virtuosa nesta noite. Que você aprenda com a palavra de Deus. Amém? Essa é a palavra. Eu vou parar por aqui, porque amanhã eu quero continuar, né, lendo o mesmo, né, Provérbios 31, só que eu vou ler a partir do 16. Vamos aprender a ser mulheres virtuosas, mulheres amáveis, mulheres que cuidam bem da nossa casa, que cuidam bem das nossas finanças, que cuidam bem das finanças do nosso esposo, que cuida bem dos nossos filhos, que ame nossos filhos. Glória a Deus. Irmãos, eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto uma graça de Deus. Porque quando eu olho dentro desse provérbio, eu vejo Deus falando comigo. Eu estou grata a Deus. Porque Deus me agraciou com o dom de administrar aquilo que Ele tem colocado em minhas mãos. Eu aprendi que a gente vive com pouco. Tem muita gente que ganha muito, mas não sabe administrar. E outros ganham pouco e sabem administrar. Tem gente que ganha pouco e vive bem. Outros ganham muito e não vive bem, porque não sabe administrar. Peça a Deus para te ensinar a administrar, que Ele vai te ensinar. Fala, Senhor, me ajuda a administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Ele vai te ajudar. Eu pedi isso para Deus, eu era menina. Senhor, me ajuda a administrar. Quando eu tiver dinheiro na minha mão, não deixe eu gastar com coisas banais. E até meu filho mais novo, ele pergunta, mãe, como é que a senhora faz para administrar o que a senhora ganha? E eu vejo que não é lá muita coisa, mas a senhora dá conta de tanta coisa. Que este é um conselho. Eu falei para ele, primeiro, eu sou dizimista. E quem é dizimista, o devorador não entra. Ele pode ganhar pouco, ele vive bem. Todavia, eu aprendi em meus 12 anos de idade que eu tinha que ser dizimista. Eu sou dizimista ao meu Senhor. Eu sou fiel ao meu Senhor. E o meu Senhor tem me abençoado. Até aqui, Ele não tem deixado faltar nada. Criei meus filhos em escola particular. Deus me abençoou. Hoje estão casados para a glória e honra do nome dEle. Toda honra e toda glória é para Ele. Porque só Ele é digno de toda honra e toda glória e toda adoração. Eu não sou digna de nada, nem de ter nascido. Eu nasci pela misericórdia de Deus, pelo amor que Ele tem por mim. E até aqui o Senhor tem me abençoado. Não tem deixado faltar nada. O Senhor tem cuidado nos mínimos detalhes. O Senhor tem me dado estratégia para me administrar o que eu ganho.
o Senhor tem me dado estratégia. E se nesta noite você, mulher, que ouve essa mensagem, quiser de Deus estratégia, ore, peça, Senhor, me dá estratégia. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê graça. Senhor, me dê força. Senhor, me ensina a administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Me ensina a administrar a minha casa. Senhor, me ensina a administrar o tempo. Me ajuda, Senhor, a administrar o meu tempo. Eu cuidar da minha casa, manter minha casa limpa, manter as roupas passadas, manter a casa organizada, manter tudo nos seus devidos lugares. Tem pessoas que dizem que eu sou perfeccionista. Não. Eu só aprendi com minha mãe que tem que ter a casa organizada. Eu só aprendi que tem que manter a casa limpa. Eu só aprendi que a gente tem que saber administrar o tempo. E o tempo quem faz é você. Amém? Um beijo no coração de todos. Que Papai do Céu abençoe. Eu não vou cantar porque a hora não permite. Porque já está tarde. Para cantar tem que pôr voz. Mas eu espero que você receba essa palavra. Estou aqui, aleluia, como uma serva do Senhor Jesus, falando aquilo que eu vivo, falando aquilo que eu tenho enfrentado, falando aquilo que eu já vivi e vivo. Por isso que o Senhor tem me abençoado. Tem abençoado a minha casa, tem abençoado a minha família, tem abençoado o meu esposo e o meu casamento. Mulher sábia edifica a sua casa. Amém? Beijo para vocês.